Bem, o que a gente faz no jejum intermitente? O que a gente vai organizar? E eu vou trazer várias sugestões aqui para vocês. O jejum, ele organiza para que nós possamos comer em determinados horários. Eu gosto de trabalhar com determinados horários. O meu é um pouquinho diferente dos demais, mas a gente tem um jejum maior que sim, vai abrigar relação à noite, então tem esse processo da noite. Algumas pessoas já acordam e tomam café da manhã, não necessariamente isso é o melhor, mas também isso não é o pior, porque às vezes eu não tenho tempo de tomar o café da manhã, e outras acabam comendo um pouquinho mais tarde. Então, quando a gente faz o jejum, a gente pensa que não necessariamente eu tenho que ficar 12, 16 horas. O que eu tenho que ficar, pelo menos, não tô falando agora só do jejum intermitente, tô falando de todo o jejum. A gente tem que ficar pelo menos umas 6 horas entre as refeições, para que pelo menos o glucagon entre em ação. Quando eu consigo ficar mais tempo, 8 horas, eu já consigo ver um resultado muito bom, porque eu faço 2 refeições ao dia, normalmente, tá? Então eu já consigo ver um resultado beleza, porque eu tô falando 8 horas acordada, tá bom? 8 horas acordada. Então eu vejo entre o café da manhã e o jantar. Então, quando eu consigo fazer um jejum maior durante a noite, acordo, tomo meu café da manhã. Então, por exemplo, se eu tomar o café da manhã 8 horas da manhã, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, e eu vou comer lá pelas 4, eu tenho um tempo muito grande de jejum, que eu consigo, na refeição das 4, fazer uma refeição quase completa, quase um jantar, uma refeição que vai abrigar o almoço e o jantar, só que o jantar mais cedo e o almoço mais tarde. Isso ajuda a emagrecer, Nutri? Isso ajuda demais a emagrecer, porque quanto eu como mais depois das 18 horas, eu tenho uma dificuldade maior no processo de emagrecimento, tá bom? O ideal é eu comer um pouco antes. Ah, mas eu chego em casa só às 20. Aí são casos, né? Então a gente também trabalha com esses casos diferenciados. Então, por exemplo, posso fazer um café da manhã às 6 da manhã, posso fazer um almoço meio-dia, então tenho 6 horas de jejum, o glucagon já entrou em ação, e posso fazer um jantar às 19h30. Beleza, mas como eu vou ter 3 refeições, então as 3 têm que estar bem equilibradas, bem estruturadas. Eu preciso comer menos nessas 3 refeições e não muito nessas 3 refeições. Caso contrário, meu organismo vai ficar muito lento para fazer a digestão. E entre as refeições, a refeição que deveria ser mais rica, vamos assim dizer, seria o café da manhã, que teria mais tempo para eu queimar essa caloria. Se eu tomo um café da manhã um pouquinho melhor, bacana, eu tenho tempo para fazer uma refeição na hora do almoço e fazer um almoço um pouquinho menor. Não preciso fazer aquele almoço, sabe, enorme, com aquele prato grande, que vai me deixar mais letárgica, que vai ter uma dificuldade maior para o processo de digestão, que vai me atrapalhar em render, né, minha produtividade em relação ao meu trabalho. E o meu jantar deve ser bem leve. Quanto mais leve for o meu jantar, melhor vai ser para mim, tá bom? Ah, Nutri, mas eu faço academia. Então, se você faz academia, você precisa de construção de massa magra, você está num outro grupo daquelas pessoas que fazem mais de 1 hora de academia ou 1 hora muito forte, construção de massa magra. Então, seu gasto calórico é maior. Mas aqui, a grande maioria que me assiste tem a seguinte estrutura. Faz algum tipo de atividade física, normalmente entre 25, meia hora, vamos colocar entre meia hora e 1 hora, mas as atividades são mais leves, não tão pesadas, às vezes não vão todos os dias. Eu tenho muito paciente que só vai 2 vezes na semana fazer pilates. Então, assim, é lógico que nós temos que ter uma quantidade calórica menor, se nós tivermos um gasto menor, um gasto energético durante o dia menor. Então, se eu faço 3 refeições, essas 3 refeições não podem ser grandes refeições, não pode ter muitos alimentos. Tem que ser refeição menores, com menos, variar menos, sabe? Tem pessoas que querem comer salada e querem comer todas as saladas numa única refeição. Não é o indicado, tá bom? Então, a gente também tem uma quantidade limite para saladas. Eu gosto de trabalhar de 2 a 3, porém, uma quantidade significativa daquela salada. Por exemplo, vou comer tomate com alface, que coma bastante tomate com alface. Não preciso comer tomate, alface, cenoura, repolho em uma refeição só. São muitas informações para o nosso organismo. Mas agora eu não estou falando disso, é só uma questão. Outra coisa que o jejum ele auxilia, que eu deixei aqui para nós, que é bem legal, ele auxilia em diminuir, né,
doenças, como a resistência insulínica ou diabetes, e também em relação a tratamentos de autoimune. Quando a gente trabalha com jejum intermitente, nós vemos uma melhora muito grande em quem tem autoimune, quem tem diabetes, relação colesterol alto e obesidade. Não tem como, gente, a pessoa que faz jejum intermitente, ela melhora todos esses aspectos, porque ela come bem, ela come menos, ou não é necessariamente menos, mas menos vezes ao dia, e ela tem mais tempo para fazer a digestão, e o organismo fica mais tempo utilizando hormônios, que são hormônios que só são utilizados, colocados em prática quando nós estamos em jejum. E a nossa cultura ter o café da manhã, tanto que quando a gente faz a anamnese, o que a gente pergunta? Tem café da manhã? Toma lanche na manhã? Tem almoço? Toma lanche da tarde? Tem jantar? Tem ceia? Nós vivemos uma cultura que às vezes as pessoas têm 6 refeições ao dia. E no jejum que a gente fala, às vezes são 3, quando são bastante, ou 2, né? Então assim, você percebe que não tem como, seu corpo vai ficar, ele vai ter uma melhor circulação sanguínea, ele vai conseguir distribuir melhor essa energia, ele vai ter mais disposição, e você vai com certeza trabalhar muito mais e ter muito mais qualidade de vida quando você utiliza assim a técnica do jejum intermitente, tá? A grande questão que a gente fica com medo é: o que eu vou comer? Dá para eu comer tudo isso? Vai faltar nutrientes? E é tão mais fácil, porque você passa menos tempo na cozinha, a sua lista de supermercado fica menor, você economiza, você tem mais tempo para suas produtividades e para suas atividades, porque se você é dona de casa, se você é mãe, você vai concordar comigo que quanto tempo leva pra gente fazer um bom prato ou uma boa refeição? Não leva um tempo? Agora imagina fazer 3 refeições para a família toda. Leva muito tempo. Então quando a gente começa a fazer o processo de jejum intermitente, a gente economiza tempo. Essa que é a verdade, tá bom? É mais barato, tá? Eu separei alguns pontos aqui para nós. E além de sobrar tempo para outras tarefas. O que eu coloquei aqui também? Não, aqui não. Olha que legal, peguei uma parte bem bacana aqui, que isso é verdade. Quando a gente faz quando a gente faz jejum intermitente, gente, eu só tenho mais 2 minutos, aí eu tenho que fechar a live. 2 minutos. Coloquei aqui, quando a gente faz jejum intermitente, a barriga não fica inchada, não tem inchaço, não tem flatulência, inchaço abdominal, não tem. Aquela gordurinha acumulada com o passar do tempo vai saindo, sabe aqueles pneuzinhos? Vão realmente desaparecendo porque tem queima, tá bom? E nós conseguimos tratar doenças relacionadas à síndrome metabólica, como por exemplo até hipertensão, claro que associada a uma atividade física, tá bom? Mas diabetes, colesterol, obesidade, circunferência abdominal elevada, né, alta, hipertensão são características de síndrome metabólica. Aí a gente pode colocar também o colesterol, tá ok? Então dislipidemia, colesterol, triglicéridos, tudo desorganizado. Quando você faz jejum intermitente, você percebe que tem uma melhora em todo esse quadro. Aumenta a sua disposição, você melhora em relação à sua síndrome metabólica, o seu intestino funciona de uma maneira eficaz, tá? Não vai funcionar 3 vezes ao dia, porque às vezes você não tem comida para 3 vezes ao dia, mas funciona conforme você come. E também vemos uma melhora muito significativa em doenças crônicas e doenças autoimunes. Detalhe, mulherada, ajuda muito na organização hormonal. Então, se você está na fase da menopausa, do climatério ou entrando já na menopausa, você vai perceber que você vai ter uma melhora muito, muito legal. E, logicamente, a gente consegue fazer muito mais coisas, tendo muito mais disposição e tempo, tá? Vamos lá repetir? Eu venço a preguiça, repete. Eu venço a preguiça, eu venço a procrastinação e eu venço o desânimo. Repetiu? Como? Sempre com bom ânimo. Porque à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Bate no peito e fala, eu posso. Pois meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável! Vem fazer parte do Bem com a Balança comigo e ter um ano simplesmente transformador. Beijão da Nutri.